Agora eu vou falar um assunto que incomoda um pouco essa CPI aqui, né? Mas a gente está aqui para defender o Brasil, que independe de ser contra ou a favor de governo. Nossa posição é clara aqui, com independência, para buscar toda a verdade, não apenas uma parte da verdade, como muitos querem. Corrupção. Corrupção. O senhor, que é uma pessoa que tem conhecimento, que já demonstrou ser muito articulado aqui, inteligente, tem como fazer uma análise do custo da corrupção no Brasil? Eu digo até como cidadão e com a experiência que o senhor passou na Secretaria Executiva do Ministério da Saúde. E o orçamento do Ministério da Saúde não é brincadeira. Eu lhe pergunto, o que é que operações que houveram no Brasil, por exemplo, como o Petrolão, que em 4 anos foram 48 bilhões de reais desviados do povo brasileiro, a fonte é do G1, e o Mensalão, 141 milhões de reais, a fonte é o site da revista Exame, valores desviados. O que é que isso impacta na estrutura que a gente tem hoje, ou deveria ter, no Ministério da Saúde? Senador, a meu ver, a corrupção ceifou vidas. Poderia ter sido utilizado o recurso para estruturação da rede de atenção à saúde, hospitais, equipamentos, contratação de profissionais, e eu aproveito a oportunidade para divulgar a quantidade de recursos que foram disponibilizados aos entes federados no ano passado. Dentro do orçamento do Ministério da Saúde, fora o que foi executado pelo próprio Ministério, foram repassados para a rotina do SUS, para estados, Distrito Federal e municípios, 79 bilhões de reais. E dentro do orçamento de guerra, que foram as medidas provisórias com créditos extraordinários, foram repassados 33 bilhões de reais, totalizando 112 bilhões de reais para os entes federados aplicarem diretamente na saúde. Já no ano de 2021, do orçamento regular da LOA, 18 bilhões de reais, e do orçamento de guerra, 22 bilhões de reais, totalizando 40 bilhões de reais. Um total geral, desde o início da pandemia, de 152 bilhões de reais, senador. É muito dinheiro. Eu acho que é um ponto pacífico aqui entre todos os senadores. Eu acho que não tem uma voz diferente aqui, que discorde, que dinheiro não faltou. Durante a pandemia, dinheiro não faltou em estados e municípios. Agora eu lhe pergunto, é assassinato, o senhor falou que é assassinato. Essa palavra é forte, mas corrupção, ainda mais em época de pandemia, é assassinato. Como é que o Ministério da Saúde, com esse dinheiro todo que enviou para o país, como ele acompanhou essa execução orçamentária dos recursos? Conversando com o CONAS e CONASEMES e por intermédio do CIOPS. O CIOPS é um sistema integrado que verificava a prestação de contas dos entes federados. E eu lembro que o próprio TCU era nosso interesse e o próprio TCU se manifestou obrigando os entes federados a preencherem esse sistema. Antes ele era voluntário, de forma que a gente pudesse ter uma visão. Mas, mesmo assim, como eu falei na ambientação, é uma visão superficial dessa execução financeira orçamentária. Outra pergunta, emendando com essa. Como é que o senhor analisa a decisão de diversos gestores estaduais e municipais de desativar leitos e hospitais de campanha, apesar da pandemia ainda não ter acabado, especialmente quando vários países enfrentavam a segunda onda e do risco real de novas variantes? Assistimos muitos brasileiros morrerem por conta do colapso. Estas decisões podem ter deixado de salvar milhares de vidas no Brasil,
O senhor foi consultado quanto à desativação dos hospitais de campanha? Eu peguei um dado aqui no Amazonas, em 24 de junho foi desativado um hospital de campanha, 24 de junho do ano passado. Todo mundo sabia que viria a segunda onda. No meu estado, no Ceará, Fortaleza, foi ainda mais grave. Com 5 meses que o hospital foi ativado, começou a chover. Mas não foi chover água, não. Chover denúncia de corrupção. E o hospital foi desativado com 5 meses de funcionamento. Todo mundo sabia que viria a segunda onda. Quase 100 milhões. Só nesse hospital, que foi feito no estádio municipal, Presidente Vargas, foi quase 100 milhões de reais. Eu pergunto, esses hospitais, porque não é um caso, não, são vários no país, Amazonas, Ceará, vários. O senhor, o Ministério da Saúde, foi consultado pelos secretários estaduais, secretários municipais, para desativar esses hospitais que sabiam que viria a segunda onda? Coronel, se eu tenho conhecimento, se o senador Gerão permitir, o senhor tem um levantamento de quais hospitais, quais e quantos hospitais de campanha foram desativados e se ocorreu, aí corroborando com a pergunta do senador Eduardo Gerão, a devida comunicação e onde ocorreu isso, pelo menos nas capitais? Senador, eu não tenho essa informação. Eu acredito que, durante a nossa gestão, nós não tivemos acesso a essa informação. O que nós fizemos foi uma criação editamos uma portaria para regular justamente o financiamento e a ativação de hospitais de campanha, e aí nós fazíamos o custeio. Agora, lembrando que o ideal era o investimento em estruturas fixas que ficariam de legado também da nossa pandemia. Evidentemente, sem ter uma reserva dos hospitais e extrapolando a capacidade da rede de assistência à saúde pública e privada, eles fizeram falta nos momentos críticos que nós estamos vivendo. Perfeito. Me encaminhando para o final, com a sua tolerância. Fica à vontade, senador Randolph. Senhor Gerão, se o senhor me permite, mas o senhor não tem um mapa do Brasil, quais capitais, pelo menos, ocorreram isso? Quais, por exemplo, na Amazônia? Porque a mesma situação que o senador Gerão relata, também ocorreu na capital do meu estado. Houve desativação de unidades da mesma natureza. Essas informações o senhor... Eu não tenho conhecimento se ela chegou ao Ministério, ela pode ter chegado para um setor específico, que provavelmente seria a Secretaria de Atenção Especializada à Saúde, mas eu não tenho essa informação. Até porque, senador, cabe destacar também que alguns desses hospitais, eles não passaram pela nossa governança, porque quando nós editamos a portaria, porque nós vimos que estavam fazendo hospitais demais também no início, e até a nossa recomendação era que o hospital fosse uma estrutura anexa a um hospital fixo, onde o senhor poderia aproveitar até os seus contratos, alimentação, cuidar do lixo hospitalar. No caso de um paciente se agravar, ele poderia ir para a UTI de uma estrutura fixa, né? Então ele deveria estar no estacionamento, alguma coisa próxima ao hospital, para não ter, inclusive, não haver necessidade de um ciclo de ambulâncias de um hospital isolado até onde estava um hospital fixo com uma estrutura mais robusta para atenção à saúde. Só complementando, está bom aqui esse bate-bola, eu lhe agradeço, senador Randolph, porque a minha pergunta vem em cima do que o senhor colocou também. A questão da verba, do custeio desses hospitais de campanha, por exemplo, tem verba federal? Como eu coloquei para o senhor, alguns deles... Após nós emitirmos a portaria, eles apresentavam um projeto e eles eram custeados desde que fosse aprovado pelo Ministério, atendendo aos critérios técnicos da portaria que dizia como deveria ser implementado um hospital de campanha. Perfeito.